Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 24. Quero ler esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Diz assim, capítulo 24 de Lucas, e o versículo é o versículo de número 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Versículo 15. Quando de repente o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse Jesus. Com que estão preocupados? Eles pararam muito tristes. E um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno. Disseram eles, ele era um profeta, poderoso em palavras e também em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Versículo 20. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte, e o crucificaram. Então, e nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora, já se fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje pela manhã cedinho. Voltaram com uma história surpreendente, de que o corpo dele havia desaparecido, e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver, e de fato, o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então, Jesus lhes disse: como vocês custam para entender, e como vocês demoram para crer em tudo o que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou a eles um texto após o outro, começando por Moisés e todos os profetas. E através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. Versículo 28. A essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como que quem continuaria sua viagem. Porém, eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, porque já está ficando muito tarde. O dia está quase terminando. Então Jesus ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um para o outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Pode se sentar, irmão. Bendito seja o Santo de Deus. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho hoje nessa noite a respeito do idealismo religioso e da história de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui hoje, como de costume. Que tipo de espiritualidade que você tem alimentado no teu coração durante sua caminhada com Cristo? Que tipo
de parceria, que tipo de aliança que você tem alimentado entre você e o Senhor, no teu coração, no teu dia a dia? Deixa eu melhorar isso aqui. O que é que nós como igreja, como cristãos, estamos esperando de Deus? O que é que nós estamos formatando no nosso coração, nessa nossa trajetória, a respeito de Deus, em relação a Deus? O que é que a gente espera? Será, escute isso, será que o tempo da nossa alma, será que o tempo dos nossos sonhos, será que o tempo dos desejos do nosso coração estão em sintonia com a história de Deus? O que é que nós aguardamos de Deus amanhã? Quais são as nossas expectativas? Será que nós não estamos agindo? Escute isso. Será que nós não estamos agindo na nossa trajetória, na nossa caminhada com Jesus, como nécios de entendimento e de coração? Será que nós não estamos agindo de uma maneira lenta no nosso entendimento, no nosso coração para com Deus e a sua história? O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Essa palavra, essa frase a gente tem escrito para Deus, tem falado para Deus, só que a gente deveríamos inverter as coisas na nossa caminhada e no nosso dia a dia, e pensar um pouco mais a respeito da nossa vida. Escute o que eu vou te dizer. Dizem, isso é uma história, dizem que quando o fogo invade uma floresta, todo mundo corre. O homem corre, o macaco corre, o leopardo corre, os pássaros correm. Não fica ninguém, todos fogem para procurar abrigo. E diz a história que apenas a árvore permanece. E diz que o fogo pergunta para a árvore e diz assim: ora, todo mundo correu, por que você não correu? Aí a árvore diz assim: é porque eu sou plantada. A árvore diz para o fogo da seguinte maneira: você vai queimar as minhas folhas, os meus galhos, talvez até mesmo os meus frutos, mas você não tem a capacidade de queimar as minhas raízes. Glória a Deus. Em breve eu voltarei novamente, daqui a algum tempo, e voltarei a produzir flores e frutos, porque eu sou uma árvore plantada. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma proposta hoje aqui para você. Quero fazer uma proposta hoje aqui como pastor dessa igreja, pela misericórdia de Deus. Quero fazer uma proposta hoje para essa igreja aqui. É extremamente necessário, escute isso, é de extrema importância que a gente entenda, em primeiro lugar, que na nossa caminhada com Cristo, essa história você conhece. Eu acho que não há necessidade de eu ficar explicando toda ela. Dois homens estão caminhando pelas estradas, que é chamada estradas de Emaús, a caminho de uma cidade, de um vilarejo chamado Emaús. Eles estão tristes, chateados, porque Jesus morreu. Eles estão perguntando: ora, nós pensávamos que Ele ia resolver tudo. Nós pensávamos que Ele ia ser o nosso Superman, o nosso super-herói. Nós pensávamos que Ele ia resolver absolutamente tudo, mas Ele morreu. Aí entra uma tristeza profunda, uma angústia no coração daquela gente, daqueles dois que estão ali, inclusive dos discípulos que estão em Jerusalém.
E no meio da caminhada deles, discutindo, falando sobre o assunto, Jesus aparece do lado deles e vai caminhando junto. E Jesus dá uma de João sem braço. Já viu essa história? Jesus pergunta: o que vocês estão falando aí de tão importante? Aí eles dizem assim: olha, você não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém? Estou explicando porque tem gente que não conhece o texto. E eles dizem assim: você não sabe, você deve ser o único que não conhece, não ouviu a história que desses dias aconteceram do profeta de Nazaré, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante dos homens. Nós pensávamos que ele ia resolver tudo, mas ele morreu. E aí Jesus estende diante deles o livro sagrado, começa a discorrer os textos da Bíblia e dizendo: vocês esqueceram, vocês são lentos de coração, vocês são lentos de espírito, de entendimento. Vocês se esqueceram da promessa que o Senhor fez em relação à nação de Israel, em relação à vida de cada um de vocês. Vocês esqueceram que o que os profetas falaram a respeito daquele profeta lá é que ele ia morrer, ele seria entregue na mão dos homens, mas que ele seria crucificado, mas que ele ao terceiro dia seria ressuscitado dos mortos. Aleluia. E diz a Bíblia que eles estão caminhando, conversando, a noite vem, a tarde vem, e Jesus finge que vai continuar a viagem, e eles dizem assim: Senhor, amigo, fica com a gente, está escurecendo. Jesus fica com eles, e a hora de comer o pão, na hora de partir o pão à noite, diz a Bíblia que Jesus parte o pão, agradece como sempre, agradece a Deus e distribui para eles, e diz que no momento em que Jesus distribui aquele pão, os olhos deles foram abertos. Bendito seja o nome do Senhor. No momento em que o pão é distribuído, os olhos deles foram abertos, caiu a venda. Aleluia. E aí Jesus some, eles não percebem, Jesus desapareceu, e eles, e um olha para o outro e diz assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente no meio do caminho? O nosso coração estava queimando. É ele. Eles correm e voltam para Jerusalém para contar a novidade. Bom, eu disse que eu quero fazer uma proposta hoje aqui para você como igreja. Aleluia, Jesus. E eu disse que de fato é extremamente necessário que a gente entenda, em primeiro lugar, que no nosso relacionamento com Deus, na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus, em primeiro lugar, guarda isso, por favor. Deus, Ele não propõe isso para a gente. Deus não irá de maneira nenhuma arrumar um mundo para você. A vida de ninguém é uma plataforma. Deus não propõe arrumar um mundo para você. O que Deus irá fazer é arrumar você para enfrentar o mundo. Eu vou repetir. Aleluia, Deus. A vida de ninguém é uma plataforma. Existem montes e vales que a gente precisa de enfrentar. Momentos de loucura, de decepção, de mágoa, de tristeza. E por que Deus não vai arrumar um mundo para você? Por que Deus não irá deixar as coisas certinhas para você? Sabe por quê? Porque existem momentos na vida da gente que a vida não faz perguntas, ela se impõe e pronto. Existem coisas na vida da gente que a gente não tem domínio. Existem situações na vida da gente em que a vida parece que vai serpenteando e dá uma volta, e quando a gente vira a próxima esquina, a gente se dá de cara com um desastre, uma má notícia ou coisa dessa natureza, e o que a gente precisa de fazer é se apegar com Deus, confiar no nome do Senhor, porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer na vida da gente. Deus não vai aplainar todos os caminhos, muito embora o profeta dizia isso, mas a vida é assim. E deixa eu te dizer, nós temos falado aqui diversas vezes que nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Agora, ser dependentes de Deus não significa deixar para Deus o que é a minha tarefa.
o que é o meu dever, a minha lição de casa, precisa de ser feita. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão. A salvação que nos é proposta através do sangue de Deus é Deus nos salvar da apatia, é Deus nos salvar da indiferença, é Deus nos salvar do comodismo que temos em relação à nossa vida, em relação à vida do nosso semelhante. A salvação proposta pelo sangue de Jesus não é mudar o mundo para você, mas é mudar você para encarar o mundo, porque o mundo está aí, e se você segurar na mão dele, você vai vencer, você vai chegar no lugar que Deus tem reservado para você. Deixa eu te dizer, irmão, o que eu preciso de Deus não é que Ele faça alguma coisa, é que eu faça alguma coisa. O que eu preciso não é que Deus me tire daquela empresa, me mude de empresa, não. Eu preciso que Ele me faça o melhor funcionário. O que eu preciso não é mudar de casa, eu preciso que Deus me mude dentro da minha casa. O que eu preciso não é trocar de família, o que eu preciso é que Deus troque o meu conceito em relação à minha família, é que Deus me dê direção na minha vida. Irmãos, nós precisamos de termos coragem para enfrentar a vida, sermos mais audaciosos. Muitos de nós estamos enfrentando a vida de maneira inadequada. Deixa eu te dizer isso aqui: para enfrentar a vida precisa de coragem. Ninguém alcança nada sem esforço, ninguém conquista nada sem esforço, sem demandar desgaste. Na vida não existe mel na chupeta. Na vida, a vida ela nos reserva muitas surpresas. E para você enfrentar a vida, a necessidade de colocar o pé no chão, irmão. É necessário você olhar para Jesus, mas levantar cedo e ir à luta. É necessário você confiar em Deus e acreditar no teu potencial. O que é que eu quero dizer com isso? Não deixe tudo para Deus. Não entregue tudo. Eu já falei sobre isso. Quando a gente fala em entregar tudo na mão de Deus, não significa que eu vou largar. Eu não estou falando de irresponsabilidade. Confiar em Deus não significa ser irresponsável. Deixa eu dizer isso aqui. Nós precisamos confiar mais em Deus para a gente enfrentar a vida. E nós não só precisamos de coragem para enfrentar a vida, mas nós precisamos de luz para entendermos que, a despeito dos nossos ideais, existe uma história de Deus por detrás dos bastidores. A despeito do nosso idealismo religioso, existe a história de Deus que não para, que não muda, que continua. Alguém já dizia que quando você tem problemas para resolver, você tem problemas para resolver. Agora, quando você fica se lamentando, você tem um monte de problema para resolver. Querido, é tempo da gente começar a agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vai ter um encontro com a igreja lavada e remida no sangue de Cordeiro. Esse problema que você está enfrentando, escute isso. Essa luta que você está enfrentando, Deus vai usar como um trampolim para abençoar a tua vida. Deus vai usar isso daí para lançar você, para colocar você no lugar que Ele tem reservado para você. E que lugar é esse, meu irmão? Deus quer mudar você, mudar você para o mundo. Alguém já dizia: que mundo é esse que nós estamos deixando para os nossos filhos? E o outro responde: depende do filho dos filhos que nós estamos deixando para esse mundo aí. Que tipo de referencial, meu irmão? Irmãos, eu tenho dito diversas vezes: Deus não engana ninguém. Deus te chamou, te fez um convite para andar com Ele. E a Bíblia Sagrada diz que Ele nos chamou e nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Ele disse: você pensa que vai ser fácil? Não. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. A mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho,
não é o que é que eu vou conquistar, e sim no que eu irei me tornar. Nessa caminhada com Deus, o que é que eu ganho? O que é que eu vou conquistar? Não. Nessa caminhada com Deus, a pergunta é: no que é que eu irei me tornar? A vida cristã e a mensagem de Jesus nos diz e nos ensina que pior do que um morto é um morto que vive. Meu Deus, glória. Você sabia que o que tem de gente assim, o que tem de gente que pior do que o morto que está na sepultura é o morto vivo? Nem Deus aguenta essas coisas, irmão. Tem gente que não sai do lugar, que não anda para frente, que não se move, que não faz nada. E nós não podemos ser indiferentes com a vida, esperando Deus aplainar tudo. A gente precisa arregaçar a manga e ir à luta, irmão, para que Deus venha honrar a gente. Glórias a Jesus. Alguém fez uma pergunta certa feita, olhando para os desastres, para a situação do nosso mundo, e perguntaram da seguinte maneira: Deus, o Senhor não vai fazer nada, não é? Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? E Deus respondeu: eu é que pergunto, vocês não vão fazer nada, não é? Até quando vocês vão permitir essas coisas? Glória a Deus. Sabe, irmão, nem tudo está na mão de Deus e na responsabilidade dele. Tem coisas que sou eu e você. E quando a gente abrir mão, e quando a gente estender a mão, e quando a gente fazer o que está na nossa mão para a gente fazer, muitas coisas vão acontecer naquela casa. Deus quer mudar você para o mundo que está em você. Deixa eu dizer isso aqui. Eu vou usar um termo aqui, que é para você sair daqui. Ou você entende ou você entende. Nessa trajetória com Jesus, segundo lugar, por favor, me entenda. Nessa caminhada com Jesus, você pode ser o seu anjo, ou você pode ser o seu próprio demônio. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo. Você pode ser azedo ou doce. É Deus. Você pode ser amargo, bicudo, pessimista, ateu, ou decidir ser uma pessoa com ideais de Deus, cheio de projetos de Deus no teu coração. Eu vou repetir: a vida de ninguém é uma plataforma. Tem gente que está caminhando na vida assim como esses homens estão caminhando aqui no texto. O texto diz que eles estão caminhando, e ali por detrás daquela conversa há uma idealização de um sonho. Nós pensávamos que ele ia resolver o meu problema. Nós achávamos que ele seria o nosso grande herói. E há aqui também uma triste realidade. Que realidade é essa? O texto diz que esses homens estão andando, caminhando e tristes de coração. Há uma tristeza profunda nos corações dele. E a pergunta aqui hoje que cabe é: em que passado você está preso? Escute o que eu vou te dizer, querido, querida. Qual é o teu passado que te prende? O que é que impede de você andar caminhando e olhando para cima? O que é que está impedindo você de viver para frente? O que é que está prendendo as suas emoções, os seus sentimentos? O que é que prende você de sorrir, de viver em paz? O que é que está te aprisionando? Qual é o passado que te laça? A terra do nunca? O que é que você está fazendo com a tua vida? Você está esperando Jesus resolver tudo para você? Eu tenho uma boa notícia para você: que enquanto você não tomar uma atitude e se posicionar diante de Deus, diante dessa situação, a vida continuará de mal a pior. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: como é que você tem interpretado a vida? Como é que você está interpretando a caminhada com Jesus? Você sabia que tem muita gente se proibindo de ser feliz, com medo de ser feliz, se proibindo caminhar, se proibindo viver, se criticando, jogando a vida fora,
jogando belíssimas oportunidades na lata do lixo, por causa de ideais religiosos, perdendo a vida na frente da TV, e ouvindo tanta baboseira, e ouvindo tanto lixo. Querido, eu estou aqui para dizer para você, minha irmã, não se entregue a essa situação, não aceite o que está acontecendo com você. Você tem um Deus que está cuidando de você todos os dias. Deixa eu dizer, Glória a Deus, aleluia, Jesus. você pode Glória a Deus. alargar os seus caminhos com Cristo, ou você pode bloquear a tua vida. Glória a Deus. Você pode se autoflagelar, se criticando, olhando no espelho, dizendo que está gorda, que está magra, que está feia, que está com ruga, que está com células mortas, que está com o cabelo emaranhado. É você que decide. Ou você olha para a vida e para o espelho e diz assim: mas você é linda demais, eu te amo. Você é 10, engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, está desempregado, está com problema, está com luta, está com adversidade, mas existe um Deus no céu que te ama, sabia? Olha para Jesus. Você sabia que momentos difíceis significa que você está vivo? Que maravilha, que beleza. Ai, mas está passando luta. Glória a Deus, pelo menos está vivo. Agradeça a Deus. Se tem luta é porque está vivo. Se tem luta é porque tem propósito de Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? É que a gente é lento de mente. Aleluia. Como vocês são lentos de entendimento? Somos lentos de coração, irmão. É a síndrome do Emaús. A gente vai andando. Tá difícil. Tira Você Deus. viu? Eu achava, não sei, não tenho capacidade, não tenho condição. A vida do jeito que está é porque está difícil, porque está ruim, está complicado. Um coração lento, um coração atrofiado no entendimento. Eles estão ali falando de tragédia. Você sabia que tem pessoas que são os amigos da tragédia? Se unem sempre para falar de tragédia, só de coisa ruim. Você viu o que aconteceu na assim? E manda para lá e manda para cá, e desgraça vem e desastre para lá. Irmão, é tempo da gente olhar para a vida como Jesus sempre nos ensinou a olhar. Para você não tem mais jeito, mas para Deus tem. Para você não dá, mas para Deus dá. Creia no poder de Deus, porque Ele está aqui. Aqueles homens estão ali falando de tragédia o tempo todo. Aleluia, Deus. Glória. Quanto mais eles falam de tragédias, mais trágica se torna a vida deles. Aleluia, Deus. Quanto mais eles se lamentam, mais eles amontoam sobre a vida deles muralhas que impedem eles caminhar. Aleluia, Deus. Eles sabem o que foi dito. Eles conhecem a história de Jesus. Aliás, por diversas vezes foi dito que Jesus haveria de vir e que ele morreria, seria sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Porém, escute isso, a situação é tão angustiosa, por assim dizer, tão triste. Eles estão presos num cenário que eles criaram aquele cenário, que era o cenário da paz. Que paz? Eu pensei que ele ia resolver o nosso problema. E não foi isso que ele disse. Esse cenário da paz nunca existiu. Politicamente falando, religiosamente falando, economicamente falando, nunca existiu. E nem existiria, não era essa a proposta divina. A única proposta que havia e que haveria no coração daquela gente era uma proposta de uma paz que seria dada por Jesus, de uma paz interior no coração de todos os homens que crescem em Deus. Isto é, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do problema, da luta, da contenda, diante de tudo que está acontecendo, Jesus disse:
Eis que vos deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não é essa, não é uma paz política, não é uma paz de questões econômicas, mas é uma paz que vem de cima, uma paz de Deus na vida de vocês. Foi o apóstolo Paulo que disse assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento. Presta atenção nisso. Ainda que o mundo vire de ponta cabeça, o que Jesus estava dizendo e o que os profetas estavam dizendo ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, Deus é poderoso para realizar milagre. Deus é poderoso para continuar a história na sua vida. O que precisava mudar não era o lugar para que eles pudessem viver. Eles que precisavam de mudar no lugar que eles viviam. Os conceitos pelos quais eles haviam alimentado na vida deles. Primeiro, que Deus não vai arrumar um mundo para você. O que Deus tem como proposta divina é arrumar você para esse mundo, para enfrentar esse mundo. Outra coisa, irmão, ou você continua se lamentando e sendo teu próprio monstro, o teu próprio tranca-rua no meio do caminho, ou você se abre para que Deus possa agir na tua vida. Enquanto você continua se lamentando, existe um montão de problemas se avolumando no meio do teu caminho. E em terceiro lugar, eu quero dizer isso no nome de Jesus. A nossa esperança não está na notícia da sexta-feira da crucificação. A nossa esperança está no domingo da ressurreição. Glória a Deus. O que nos leva e o que nos faz viver é saber que Cristo desceu no mundo dos mortos, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Deixa eu dizer isso aqui. Existem pessoas que têm entrado aqui neste lugar com amargura de espírito. Existem pessoas que têm entrado aqui neste lugar sem alegria nenhuma. Eu tenho uma boa notícia para você. Olhe não para a sexta-feira da crucificação, olhe para o domingo da ressurreição. Coloque os teus olhos em Jesus. Olha para o domingo da ressurreição. Esses valores não podem ser negociados. Esses valores não podem ser negociados. Talvez você entrou hoje aqui pensando em desistir de tudo, abandonar tudo, desistir de tudo, jogar tudo fora. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Talvez você entrou aqui chateado, magoado, entristecido, sem perspectiva nenhuma, pensando em desistir de tudo e jogar tudo fora. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Ele está segurando na tua mão. Ele conhece os desejos do teu coração. O Senhor te sonda nesta noite. O Senhor te sonda nesta noite. Ele sabe quem é você. Ele conhece você. Prepara o teu coração, meu irmão, porque tem novidades de vida para você. Olhe para o domingo da ressurreição. Ele vive. Ele vive, igreja. Ele está vivo, ele está de pé, olhando para mim e para você. O salmista Davi, ele dizia no Salmo de número 108, ele dizia assim: preparado está, ó Deus, o meu coração. Preparado está, ó Deus, o meu coração. Você sabe o que Jó disse? Você sabe o que o Jó disse? No meio da adversidade e da luta, ele disse assim: se Deus não fizer, quem fará? Se Deus não fizer, quem o fará? Deixa eu te dizer, não permita que o teu idealismo religioso impeça você de ver a história de Deus acontecendo na tua vida. Glória a Deus, Jesus é bom. Não permita que o teu idealismo religioso impeça que a história de Deus seja escrito na tua vida. Porque é mais precioso do que os teus ideais e os meus, mais precioso do que os nossos desejos e os nossos quereres,
É a história de Deus sendo escrita na vida da gente. É a vontade de Deus sendo concretizada na vida da gente. Quando a gente abrir o nosso coração, irmão, nós vamos entender que uma vida complicada nada mais é do que as complicações com que eu faço da minha vida. Eu posso descomplicar a minha vida e complicá-la mais. E aí, como compensação, eu ponho a culpa no demônio. Para me sentir aliviado, foi o capeta. Aí ele alivia. Isso acontece dentro de casa. O marido põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa no marido. Alivia. Foi ele, foi. E o de capeta é a mesma coisa. Você está dizendo, foi o demônio está dizendo, foi ele. Eu nem mexi ainda. Eu estou quase, a brecha já foi aberta, eu estou chegando. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem novidade de vida para a gente aqui nesse lugar. Vou te algo aqui, irmão. Boa notícia para você. Coloque os teus olhos. Uma boa notícia do domingo da ressurreição. Jesus está vivo, orando por nós, intercedendo por cada um de nós. Deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar. Você é uma árvore plantada por Deus. Quando vier o fogo, quando vier a adversidade, não corre não, não foge não, porque pode queimar os galhos, podem queimar as folhas, mas raízes estão aprofundadas em Deus. Se as suas raízes estão aprofundadas em Deus, em breve você vai produzir fruto, vai florescer de novo, vai ficar bonito de novo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Que o Senhor nos ajude a legitimizar isso. Que o Senhor nos ajude a legitimizar isso, ou legitimar que seja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você sabia que tem gente que aceita negar que Jesus habita no meio de nós? Que Jesus tem um caminho novo para mim? Você sabia que tem pessoas que não admitem, que não aceitam que Cristo tem novidade de vida para mim? A notícia que deve ficar gravada no meu coração não é a notícia da crucificação, porque essa pode me trazer transtorno, angústia, porque afinal de contas eu pensei que era Ele que ia resolver o meu problema. Ele morreu, mas no terceiro dia ele é bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus. Querido, não permita que as decepções, as frustrações, as lutas da vida apaguem os projetos de Deus em você. Apague essa boa notícia, os fatos que estão aí. Cristo ressuscitou, é um fato. Cristo mudou a minha vida, é um fato. Cristo me chamou para viver em novidade de vida, fato. Cristo tem poder, fato. O Nazareno está aqui, fato. E ninguém pode arrancar isso de mim. Pode falar mal, pode criticar, pode bater na porta, arrombar a porta. Deus está comigo, irmão. Eu creio no poder de Deus. Ele prometeu, irmão, que estaria conosco todos os dias. Eu vou repetir, irmão. Você que entrou aqui angustiada, pensando em desistir de tudo, o Senhor fez uma promessa para a gente: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Dorme com essa verdade hoje, todos os dias. Todos os dias. Ele, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passa. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Essa notícia basta. Nós precisamos discernir isso, irmão. Precisamos discernir isso no nosso coração. A Bíblia Sagrada diz no Salmo número 117, diz assim, que a verdade do Senhor é para sempre. Mas o tempo não apaga a verdade de Deus. Mas as decepções, as mágoas, as angústias, o tempo, as decepções, as mágoas, as angústias, os traumas não mudam a verdade de Deus para a tua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai fazer. Essa nuvem vai sair, essa barreira vai sair, essa tristeza vai sair. Que Deus possa restaurar a tua sede. Que Deus venha restaurar a nossa fome inicial. Que Deus restaure a sede dos primeiros passos.
Por isso que a gente deve cantar todo dia que eu quero ser como uma criança. Como uma criança. Quero ser como uma criança, Senhor. Que sem interesses nenhum, eu quero apenas o teu colo, Senhor. Me dá colo, Pai. Irmãos, o colo de Deus é tudo para a gente. O colo de Jesus nos sustenta. Que haja sede, que haja fome de Deus, irmão, na minha vida e na tua. Que como crianças nós venhamos desejar o colo do Pai e isso nos realize. Que o colo de Deus nos satisfaça. Que os projetos de Deus, que a história de Deus para a vida da gente seja tudo na vida da gente, o necessário. Que Deus nos ajude, nos oriente. Que toda tristeza, que todo desânimo seja arrancado da tua vida. Que toda mágoa, que toda angústia, que pelo poder do sangue de Cristo, que pelo poder do domingo da ressurreição, que essa luta venha sair da tua vida e que o sangue de Jesus seja uma realidade dentro da tua casa. Eu quero terminar dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente entenda que a vida é dura para quem é mole, como alguém já dizia. Quanto mais você disser, está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Agora, se você disser, eu creio em Deus, eu creio no poder de Jesus, eu sei que Ele é poderoso para cuidar de mim, eu sei que Ele morreu, mas que Ele está vivo, e está vivo não somente lá, mas está vivo aqui na minha vida, na minha casa. Deixa eu te dar uma boa notícia, querida. A tua vida tem um dono, a tua casa tem um dono. Tem alguém que comprou a tua alma por um preço muito caro. Se coloque de pé, por favor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos faça entender. Que Deus nos faça compreender hoje, nessa noite de ceia de Deus, que o sangue de Deus é uma realidade da minha vida. Problemas nós temos, mas quanto mais lamentamos, mais problemas teremos. Aleluia, Jesus. Você consegue agradecer no meio da luta? Você consegue agradecer a Deus no meio da adversidade? Então começa, por favor. Começa a agradecer a Deus e diga a Deus, seja tudo em mim, Senhor. Tira essa tristeza do meu coração. Tira essa angústia do meu coração. Eu não vou parar, eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou abrir mão do que o Senhor preparou para mim, Senhor. Porque a minha esperança está no domingo da ressurreição. E eu tenho certeza que este domingo foi um marco na história de Deus para a minha vida. Querido, Deus marcou a tua vida com a vida de Jesus e da tua casa.